Você sabe o que é poluição visual? Olha, isso existe e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Querem fazer a propaganda nos espaços indevidos e de forma que não é reconhecida, que não é aprovada pela lei. E aí a coisa pode se tornar crime, depende, vira ação na justiça, vira processo. Gorete Santos está ao vivo e traz detalhes aqui para nós sobre isso, né, Gorete? As pessoas às vezes não se dão muito conta disso, acham que os espaços públicos podem ser aproveitados como elas bem entendem, né? Pois é, Joelson, na verdade não é assim, né? Os espaços públicos, como o nome já define, pertencem a todo mundo, mas não pode ser utilizado de forma individual ao bel prazer, né? É preciso ter uma preservação e para isso é preciso também um regramento para que haja uma organização na cidade. É um assunto bastante amplo, mas hoje a gente vai se limitar à questão da publicidade ou da poluição visual provocada por essa publicidade feita de forma indevida. Nada mais é do que a sujeira dos espaços públicos. E existe, claro, um código de postura municipal que define o regramento de tudo isso, mas que muitas vezes é descumprido. Vamos acompanhar a reportagem, depois a gente traz mais detalhes. A poluição visual salta aos olhos. Está estampada em postes, paredes, muros e onde houver espaço de grande visibilidade. Para muita gente, a impressão que fica incomoda. Causa até um transtorno para o trânsito, que às vezes o motorista fica olhando para duas coisas ao mesmo tempo. A placa do sinal do trânsito e o cartaz da propaganda, o banho da propaganda. Fica deselegante, a cidade fica suja. Bonita é a cidade limpa, pintada, bem colorida, mas com cores de tinta, não com papel, com pichações. Esses cartazes deixam a cidade um pouco feia, né? Era bom que as pessoas se expressassem de uma forma diferente, né? Tivesse lugares apropriados, né, para colocar os cartazes. A publicidade em espaços públicos até é permitida, mas precisa cumprir regras estabelecidas no Código de Postura do município, mesmo quando fixada em estabelecimento privado. O artigo 161 proíbe, por exemplo, quaisquer meios de publicidade quando prejudicarem as fachadas de edificações, os aspectos da paisagem urbana, a visualização de edificações de uso público, bem como edificações consideradas patrimônio arquitetônico, artístico ou cultural do município, qualquer que seja o ponto tomado como referência, além de nos muros, muralhas e grades externas de parques e jardins públicos, bem como nos balaústres das pontes e pontilhões e outros equipamentos urbanos. Também está proibida em arborização, posteamento público, abrigos instalados nos pontos de táxi ou de passageiros de transportes públicos, meio-fios, leitos de ruas, em quaisquer obras públicas. O descumprimento recorrente levou o Ministério Público a entrar com uma ação contra uma mãe de santo em Teresina. Mas outras passaram a usar os espaços públicos para dar publicidade aos seus serviços. O delegado do Meio Ambiente ressalta que qualquer que seja o responsável é passível de sanções administrativas e até criminais. A lei prevê, do ponto de vista administrativo, que compete à Prefeitura Municipal, expurgar, através de um processo administrativo, estas veiculações e, ao final, multar essa pessoa. É o poder de polícia da Prefeitura, né? E no âmbito criminal, nós podemos aqui, uma vez configurada a infração ao artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais por poluir o meio ambiente artificial, ela pode ser indiciada pela prática desse crime. A rua climatizada tornou-se emblemática nesse tipo de conduta irregular. Agora a via passa por um processo de revitalização e todas as colunas foram revestidas. Mas para evitar que esse e outros espaços públicos voltem a ser tomados pela poluição visual, cabe fiscalização e a população também pode ajudar. Qualquer pessoa pode fazer denúncia a uma das SAADs em Teresina e cobrar o cumprimento da fiscalização. A multa ao transgressor pode ultrapassar R$ 2.000.
Olha, Joelson, claro que existe, a gente falava disso anteriormente, né, um regramento que é bastante amplo, o Código de Postura traz isso, sobre o tipo de publicidade, a localização, quando, a forma como deve ser veiculada. Há uma série de normas que precisa ser cumprida pela população, por quem deseja fazer qualquer tipo de publicidade. A gente vai trazer mais informações agora com o gerente de fiscalização, que da SAAD Centro, o Aldênio Júnior, está conosco, pode trazer mais detalhes, né, para quem tem interesse ou para quem está transgredindo as regras também, ficar alerta sobre as sanções que podem sofrer em função disso, Aldênio. Boa tarde para você. Boa tarde. A gente já deu alguma ideia de algumas coisas que são proibidas, né? Isso. Quem quer fazer uma publicidade em espaço público, o que deve fazer? Olha, quem for fazer publicidade em espaço público ou privado, tá certo, de acordo com a lei. Sim, porque tem um regramento. Tem um regramento de acordo com a lei 3.610, que é do Código de Postura do município. Ele deve dirigir-se até a SAAD de competência, caso a gente aqui é a SAAD Centro, procurar o protocolo e dar entrada na licença de publicidade. Por quê? Porque essas publicidades elas só podem veicular se com a prévia licença da prefeitura. Caso não haja, tá, essa licença, qual o poder da fiscalização? A gerência de fiscalização, nós notificamos, tá, a pessoa a comparecer, a trazer essa licença, tá certo? Ela não trazendo essa licença ou que traga algum documento para dar entrada, nós o encaminhamos para a divisão de licenciamento, tá certo? A divisão de licenciamento vai pedir a documentação necessária, tá? E ele vai dar entrada no protocolo e vai ser analisada para ver se daria condições da pessoa ter a licença de publicidade. Essas Okay? notificações, elas acontecem com uma frequência muito grande? A população, por exemplo, tem estado atenta e tem denunciado também? Bem, tem denunciado e deve denunciar, tá? Deixar bem claro que o que a população tiver de denunciar quanto à publicidade ou quanto qualquer coisa a SAAD, elas têm que nos procurar para procurar resolver. Tá? A gente está aqui para resolver o problema, as indagações, as denúncias dos munícipes, tá certo? Então, mas nós temos equipes diariamente, tá, na cidade de Teresina, na nossa jurisdição, que ao avistar qualquer propaganda ilegal, tá, e imprópria, que não esteja legalizada na prefeitura, a gente notifica, faz a autuação. Caso ele não retire, a gente cumpre o Código de Postura do município no artigo 167, que é a retirada, tá certo? Qual o tipo de infração mais comum? A mais comum seria muros, tá? E utilização também em portes, tá? Que isso é o mais constante, tá? Muros, portes, em si, cavaletes, tá? Porque o que acontece com os cavaletes? Os cavaletes, eles vai contra, tá, o passeio, tá? Eles também não podem obstruir o passeio público, tá certo? Com propagandas que não estejam legalizado na prefeitura. Já tem uma pergunta. É muito importante que as pessoas entendam o direito a essa história. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a colaboração do senhor nesses esclarecimentos. Então, a pessoa, vamos dizer que ela tem lá a sua residência, sua casa, no seu bairro, e ela quer colocar um cartaz informando que ela vende algum produto, né? Ou cosméticos, alimentos, qualquer coisa assim. Ela pode fazer isso? Ela precisa de algum tipo de autorização? Como é que isso funciona? Olha, se for venda de um cosmético, for venda de algum produto relacionado na casa dela, não teria nenhum problema.
problema, tá certo? Não teria nenhum problema. Ela não pode utilizar o espaço público, muros, para que ela faça esse tipo de propaganda, tá certo? No caso dos muros, o senhor falou, no caso dos muros, não pode, digamos, ceder e fazer disso uma fonte de renda, por exemplo, sem uma autorização prévia? Não, veja só. Os muros, isso já é uma questão de documentação que seria com a divisão de licenciamento. Mas, pelo que eu sei, os muros precisam ter autorização do proprietário para que eles possam ser utilizados, tá certo? Eles não podem utilizar esses muros e nenhum logradouro particular para fazer esse tipo de publicidade. Muito obrigada, então, gerente de fiscalização da SAD Centro, Aldenio Júnior, pelos esclarecimentos, que é o Jornal do Piauí. Gelson.